O que você faz para não perder o emocional enquanto está fazendo trade ou suas apostas esportivas? Comente aqui embaixo e vamos logo para o vídeo. Meu nome é Ralph, trabalho com trade esportivo e aposta esportiva desde 2016, né? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre controle emocional nas apostas esportivas, um tema que a gente não tem visto muito aí, né? A gente tem visto muito, mas não tem trazido nada assim de relevante, realmente algo que vai te, né, mudar o seu mindset e começar a olhar os investimentos esportivos com outros olhos, né? Dessa forma, automaticamente você já vai mudar o seu emocional e já vai se preparar para cada operação, para cada aposta aí. Antes de começar, né, se inscreva aí no canal, né, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like também, se você gostar do vídeo. Se não gostar, pode deixar o dislike também, né, é muito importante saber a sua opinião. E também compartilhe esse vídeo nas redes sociais, né, vai ser um vídeo muito relevante aí. Eu vou passar toda a minha experiência, tudo que eu sei sobre o mindset, né, para você se controlar aí dentro das suas operações ou nas suas apostas aí, né, para você não perder o emocional. A gente tem que entender primeiramente como que o cérebro da gente funciona, né? Então, o nosso cérebro ele traz do passado alguns traumas, pequenos traumas, né, ou coisas até boas, né, e faz com que a gente tome atitudes eufóricas, né, ou com medo, né? E isso faz com que tudo se descontrole a partir disso, né? Aí vai desencadeando várias emoções, fazendo com que a gente tome atitudes totalmente desordenadas e fora do nosso controle, né? Eu vou citar aqui alguns dos problemas aí, que principalmente os iniciantes nesse ramo cometem, né? Os dois primeiros é com relação à euforia, né? Primeiro, você tem uma aversão a perdas e quando você perde em um jogo, por exemplo, você não aceita aquilo, né? Às vezes você vai ficar no negativo naquele dia, e você não aceita e procura imediatamente outro jogo, às vezes sem análise nenhuma, e aumenta a sua stake para recuperar aquele valor. Essa é a primeira. A segunda é com relação a um período onde você, às vezes você até conseguiu um lucro, você está no mês ali e conseguiu 40% de lucro, por exemplo, em 15 dias, vamos dizer assim, né? E você perdeu 20, né? E você não aceita e você tenta recuperar aqueles outros 20 para você continuar com 40, né? Você não aceita que você já ainda está no lucro. Às vezes você pode estar no prejuízo também, né? Mas você não aceita ali o método a longo prazo e tudo mais, e você desacredita no método e começa a fazer um monte de besteira aí no mercado e começa a perder dinheiro e talvez até quebrar. O terceiro e o quarto é com relação aí a medos, né? Ele te dá um medo ali de investir, né? Seu cérebro, por exemplo, ele captou uma vez, por exemplo, que você entrou em um jogo, numa rodada, tinha 3 jogos, por exemplo, e você realmente você escolheu o head, né? Você analisou e tal, mas você entrou só num, e ele foi o único jogo que não bateu um gol HT, por exemplo, um gol no primeiro tempo, vamos dizer assim, né? E os outros 2 jogos aconteceram o gol, né? Então você falou assim, você pensou, seu cérebro captou a mensagem que você entrou, se você tivesse entrado em todos os 3 jogos, você sairia no lucro, né? Porque você entrou somente no que deu head, né? Então na próxima vez você vê 3 jogos ali da Holanda, por exemplo, e entra em todos no HT. Aí você pode ganhar uma vez, 2, mas quando você perder, você vai começar a fazer outras besteiras no mercado. Isso aí vai desencadear mais coisas, né? Então isso daí é um outro gatilho aí que acontece. O quarto, você percebe, você analisa o jogo, né? Só que você tem medo de entrar. E você espera tanto para entrar que você não entra ali e o gol acontece, né? O que você estava prevendo acontece e você perdeu a oportunidade de lucrar, né? E isso também desencadeia outras coisas. Você vai querer procurar um outro jogo para lucrar, porque você analisou corretamente e você vai começar a enxergar oportunidades que não existem, né? Como você tinha analisado corretamente, você viu que bateu, você vai procurar um outro jogo, você vai fazer, né, seu cérebro acreditar que está tudo dentro das análises, né? E você vai entrar
e com stake mais alta, né, normalmente, e você, a longo prazo, você vai perder dinheiro também com isso. Então essas são as quatro aí, uns quatro modelos aí de que acontece com muita gente, aconteceu comigo, se aconteceu com você, comenta aí, né? E agora eu vou dar algumas informações importantes, mindset e prática também para você sanar tudo isso. Se você aplicar, tem grande chance de funcionar assim, funcionou comigo. E a primeira dica é: entenda o seu perfil. Você é mais conservador ou mais arrojado? Né? A impressão que é para você definir se você é conservador ou arrojado, mas não é assim. O seu perfil já existe. Seu perfil já existe em você. Você tem que se conhecer. Você tem que saber se você é conservador ou não. Eu sou um pouco mais conservador. Eu gosto de stakes baixas, né? Não me sinto confortável colocando um percentual alto de stake no mercado em um jogo só, né? Então eu já me conheço. Eu vou ficar eufórico, eu vou ficar ansioso. Então, né, não só em questão de stake, em questão de valor de stake, mas em questão de mercado também você tem que se conhecer. Você coloca ali no site um valor e como você está contra o tempo, essa stake começa a dar prejuízo, ela começa a ficar negativo no mercado contra o tempo. Né? Então, tem gente que não suporta ver a sua stake ali sangrando ali, né? A pessoa já tem que ir para o outro lado, a favor do tempo, onde cada minuto que vai passando vai dando um percentual de lucro. Né? Então, cada pessoa tem que se conhecer e entender qual a forma mais fácil de trabalhar, onde se sente mais confortável. Né? Tanto em mercado, né? Em técnica, gestão de banca, é o seu perfil mesmo, de investidor. A segunda dica é você criar um método. Né? A partir do momento que você já sabe o seu perfil, né? Você vai criar um método de trabalho com base no conceito de valor. Né? Se você não tem uma base de conceito de valor, eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando mais ou menos como eu trabalho. Né? Eu tenho um grupo no Telegram gratuito, que você pode entrar lá, que eu mando planilhas com estatísticas e jogos já filtrados, que são os jogos que eu considero de valor, que eu mando todos os dias. Né? E você pode entrar lá gratuitamente para você conhecer. Né? Eu vou deixar um vídeo também explicando mais ou menos como eu trabalho. Então você vai criar um método de valor, né? Critérios com base em valor, no conceito de valor. Não importa qual seja. Talvez você faça precificação, talvez você faça estatística, como eu, né? com base de dados. Talvez você faça ao vivo, né? Como um trader ali mais leitura. Né? Então, independentemente, aí você vai anotar stake utilizado, porcentagem de banca, unidades, você vai anotar ali qual a técnica, qual tipo de jogo, favorito, equilibrado, você vai anotar tudo, você vai montar o seu método, né, com base em valor. Né. A partir do momento que ele está validado, acabou os seus problemas com o emocional. Né. Você conheceu ali, como eu falei na dica anterior, o perfil, você precisa do perfil para montar um método. Você montou o seu método, aí você vai validar. Se você validou, acabou o problema emocional. Porque se você já tem um mindset que isso é um investimento a longo prazo, você não tem mais com o que se preocupar. Deu head, segue o jogo, porque é um investimento, é a longo prazo, demora, precisa de uma quantidade maior de jogos para o lucro aparecer. Né? E vai aparecer uma fatia. Não se preocupe, porque não vai. Se você ganhou 50%, 100% no mês, aqui a longo prazo, o próximo mês, com certeza vai nivelar. Né? Então, você pode esperar que vai vir um head ali, vai equilibrar a situação. Né? Então, você já tem que estar ciente disso também. Então, resumindo aí, né, o seu emocional ele vai se apoiar no seu método de valor. O terceiro ponto é desmistificar aquilo que o cérebro da gente cria quando a gente está no início aqui. A gente começa ganhando valores exorbitantes aí, a gente ganha muito dinheiro em muito pouco tempo, né, de 50, por exemplo, R$ 50, né, o dólar, você consegue chegar a 1.000, né, e depois perde tudo. Por quê? Porque não era com base sólida, né, não era com método, não era com nada disso. Então acontece isso e a gente tem que desmistificar o cérebro da gente nesse quesito, porque inconscientemente a gente acredita que isso é uma forma de ficar rico. O cérebro da gente acredita tanto nisso que depois
não dá daquela forma, né, é como se tivesse matado um sonho. Você não fica querendo mais fazer, e quando você quer fazer daquele jeito que você acreditava que era o certo, né? Que é percentuais altíssimos no mês, 200, 300% de banca de aumento no mês. Isso não existe, isso é complicado. Com certeza quem faz isso e consegue não tem gestão nenhuma, e colocar na cabeça que é realmente um investimento, não é um negócio. Vamos supor, muita gente coloca que o trade esportivo é a empresa dele. Cara, não dá. Não dá. É uma modalidade de investimento e é a longo prazo. Tem meses que não vai dar lucro, né? Tem meses que vai dar prejuízo. Ou então, também pode ser que não dê prejuízo assim no mês, mas dê pouco lucro também. É bem variável, né? O gráfico ali de crescimento ele é bem variável. Se você conseguir uma lucratividade muito grande no início do mês, você pode amortizar ali e voltar ali numa média. O retorno à média, né, que chama, ele sempre vai acontecer. Isso daí é fato. Ou seja, foque em fazer boas operações, boas apostas, né, dependendo do seu perfil aí. Né? A gente estava falando de perfil, também tem isso. Você é punter ou você é trader, né? Sempre lembrando que eu vou deixar aqui na descrição alguns links aí, pessoal, para vocês apoiarem aí o canal. Né? Se caso vocês não tiverem conta nos sites aí, eu deixo as minhas melhores indicações aí. Né? Mas de qualquer forma, então, é isso, esse terceiro ponto. E é interessante que não seja a sua principal fonte de renda, ou não seja assim seu objetivo ter ela como principal fonte de renda. É interessante você ter outras fontes de rendas mais seguras, porque investimento variável não é uma certeza. Né? O próprio nome já diz, é um investimento de renda variável. Né? Então não tem como ninguém garantir nada para você, apesar de que os métodos eles têm assim tem ali uma visão de como que vai ficar no final. E muitas vezes isso você até tem comprovado. Né? À medida do que o tempo vai passando e você vai fazendo aquela metodologia, você vai percebendo que na sua simulação, vamos dizer assim, sua simulação com números, com base de dados, era o que você esperava. Né? Então, você vai conseguindo aquela lucratividade ali, ou próximo daquilo. Né? Agora, a questão do longo prazo também é importante. Por exemplo, você investir num fundo de CDB, por exemplo, né, num investimento CDB, por exemplo, num banco, você não investe para você sacar no mês seguinte. Né? Tem um prazo para aquilo dar lucro. Né? No trade esportivo é a mesma coisa. Tem um prazo para aquilo dar lucro. E no final desse prazo, que é um prazo longo, é um investimento, aí é que você vai pensar em sacar. Ou seja, você não precisa de estar com aquela mentalidade que você tem que ter lucro nesse mês. Olha para você ver. Não é nem nesse dia que eu estou falando, nesse mês. Né? Você pode ficar ali tranquilo, deu 5%, 10% de lucro, pode ficar tranquilo que é normal. Você não precisa falar assim, nossa, muito pouco lucro, se no mês que vem não der lucro, não sei o que, tá muito fácil de eu perder esses 5% porque está bem próximo do neutro, né? Mas não, é assim mesmo, e você tem que ir na segurança, na cautela, no método, né? Bem disciplinado, que você vai conseguir sim. Se você avalidou aquilo, você vai conseguir. O quarto ponto é uma coisa que eu fiz, né? Que é anotar. Pode anotar um Word, dar um print e colocar ali no papel de parede da sua tela, do seu computador, por exemplo. Você pode anotar num caderno, você pode anotar numa folha de papel, pregar na parede, mas você precisa fazer o seu cérebro criar o hábito de entender aquela informação. Né? E que informações são essas? Você vai anotar o seu método juntamente com sua stake, né? Com sua técnica, com seus critérios de análise, com seus critérios de entrada ali, de leitura de jogo, se você faz a leitura de jogo, né? Se você não é mais trader do que punter, né? E vai anotar também os seus principais erros. Se você comete algum desses erros que eu falei aí no começo do vídeo, esses 4 erros, você anota eles e você já vai ficar afixado que você não pode cometer eles. No momento que você estiver naquele jogo, você vai olhar para o papel, para a tela do seu computador que vai estar ali no papel de parede, ou então em algum lugar que você olha com frequência, né? Você vai ver aquilo e vai se segurar e vai fazer esse exercício todo dia. Todo dia você vai
vai tentar não cometer esses erros mais, né? E outra, colocar os mindsets também. Cada jogo é um jogo. Não significa aquele jogo não diz nada sobre sua lucratividade a longo prazo. Aquele jogo não. O que diz é uma amostragem grande de jogos. Você tem que anotar esses mindsets, essas coisas que você sabe que faz sentido, né? Que não dá para ganhar o que você quer, não dá para ficar rico de um dia para o outro, né? Aí você vai acostumando seu cérebro a pensar dessa forma. Isso vai afixando essas informações no cérebro. Então anota essas coisas. E tudo pensando no mais EV, né? Que você fazendo as coisas com valor, né? Foca em fazer boas operações, boas apostas, e você fazendo com valor, o lucro vai vir. E uma bad run que seja, que vai acontecer, ela serve para nivelar o seu ROI. Não existe assim, você ganhar um ROI assim, exorbitante e achar que aquilo ali vai ser para sempre. Não. Os heads, as bad runs, as más fases, digamos assim, elas vão acontecer para que nivele o seu ROI. E por fim, mas não menos importante, pessoal, é interessante a gente também pegar a experiência, o tempo de tela. Às vezes você que está iniciando agora, vendo essas dicas que eu estou falando, talvez não vai fazer sentido para você, né? Você realmente vai ter que passar, ter que calejar o seu emocional, pegando experiência, tomando heads, passando por sequências ruins, quebrando a banca. Às vezes você vai quebrar a banca também, né? Eu acredito que ninguém... Acho que ninguém tem sucesso com isso sem quebrar uma banca, pelo menos. Mas normalmente, ó, uma dica, você vai entrar com pouco dinheiro. Você que é iniciante, não tem como você... Se você quebrar uma banca grande, você nunca mais vai voltar aqui. Então, você tem que conhecer o mercado, ter experiência, né, para você conseguir sobreviver nesse mercado, né? Porque também tem aquela questão do seu emocional, às vezes, vai bater tão forte que você vai realmente desistir. Então você não pode colocar muito dinheiro porque você tem que aprender primeiro e pegar a experiência. E juntamente com esse último ponto, eu englobei também você ter outra fonte de renda. Você não pode colocar sua pressão emocional toda no investimento, a não ser que você viva de investimento. Aí você até pode viver de trade esportivo, mas você tem que viver de investimentos. Né? Para ela deixar de ser uma renda extra, uma renda a mais, isso daí vai realmente fazer toda a carga emocional sair, né, de você, porque você não vai depender desse investimento para você viver. Você vai ter outras saídas. Isso, né? Se você tem família, muito pior ainda. Né? Como sua família vai te apoiar, por exemplo, num só investimento, viver só de investimento e num só de investimento, e de renda variável, não é um investimento fixo, ou seja, é de risco. Né? Então, você precisa tirar esse emocional, tirar essa carga emocional aí desse tipo, fazendo isso, tendo outras fontes de renda. Né? Pode ser um trabalho, né? E ter o trade esportivo como renda extra. Por exemplo, como eu faço assim. E uma outra coisa também, esportivo, não fazer jogo o dia inteiro. Daí é muito importante, né? Porque você fica estressado, você vai ficar cansado e estressado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, deixe comentários. É lógico que eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e toda a minha experiência e apliquei nesse vídeo aí. Ó. Esse vídeo ficou até um pouco grande. Eu estava pensando em um vídeo mais prático, mas não deu. Mas realmente isso é uma aula aí de emocional, onde você tem vários exemplos, mindset e ainda algumas dicas práticas para você colocar no seu dia a dia aí, para você até evitar de fazer alguma besteira no mercado aí. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.